Boa noite. Servidores aposentados da Prefeitura de Santos fizeram um protesto na porta do Instituto de Previdência Municipal hoje de manhã. Eles alegam que a administração não repassa verbas para a instituição há meses. De acordo com o diretor do Sindusserv, a Prefeitura omitiu a falta dos repasses. A Prefeitura está desde junho deste ano atrasando os repasses patronais para o Instituto de Previdência, que é a instituição que paga as aposentadorias. A Prefeitura, ela escondeu isso da cidade, ela escondeu isso dos servidores, dizendo que estava tudo certo. Agora, próxima eleição, nós descobrimos que os repasses não estavam sendo feitos. Descobrimos isso porque um colega dentro da Prefeitura nos avisou. A falta de recursos para o Instituto de Previdência da Prefeitura é uma briga antiga. Desde que o IPREV foi instituído em 2007, a Prefeitura assumiu uma dívida que deveria ser paga todo mês, no equivalente a 6% da folha de pagamento. Essa dívida ela foi assumida na fundação do Instituto de Previdência. Por quê? Porque a Prefeitura ela tinha que ter feito antes o Instituto de Previdência e ela nunca fez. Então, por responsabilidade dela, de não ter feito o Instituto de Previdência, ela assumiu a dívida dos repasses que os servidores não teriam feito nos anos anteriores para o Instituto de Previdência. A situação ficou mais preocupante quando, no final do ano passado, foi aprovado um projeto de lei que reduz de 6% para 2% o repasse de verbas por parte da Prefeitura para o IPREV. De acordo com o sindicato, isso representa um déficit de 20 milhões de reais. Por enquanto, os aposentados ainda não sentiram o reflexo da nova lei e nem do atraso nos repasses, mas eles temem pelo futuro. Até então está regular, mas futuramente, pelo andamento da carruagem, nós vamos ficar sem. E nós não podemos ficar, porque nós já temos uma certa idade e nós precisamos pagar nossos aluguéis, os nossos remédios, e nós já trabalhamos muitos anos. Cláudia trabalha para a Prefeitura há 15 anos. Ela também se preocupa com a falta de recursos para a aposentadoria. Nós fazemos plantões de 12 horas, 24 horas, eu especificamente que sou da saúde. E a gente fica preocupado como vai ser a nossa velhice, o nosso futuro, como que vai ser a hora da gente poder descansar e receber em prol disso tudo que a gente se dedicou. A gente está perdido, né? Fica sem expectativas, estamos muito preocupados. Em nota, a Prefeitura informou que só nos meses de julho e agosto a Secretaria de Finanças enviou ao Instituto mais de 49 milhões de reais. A administração municipal esclareceu ainda que deve 13 milhões e que parte desse dinheiro, 3 milhões, será o adiantamento do 13º, com previsão para pagamento em dezembro. O restante será parcelado em 60 vezes devidamente corrigido, de acordo com a legislação vigente, de maneira que não ocorra nenhuma perda para o IPREV. O texto revela ainda que o Instituto dispõe atualmente de 810 milhões aplicados em fundos de investimento. Em Cubatão, funcionários do Hospital Municipal fizeram uma passeata hoje de manhã para protestar contra o atraso no pagamento do salário de setembro. Segundo a gestora da unidade, a AHBB, os 522 trabalhadores estão sem receber por falta de repasse da Prefeitura. O atendimento está parcialmente suspenso. Nós perguntamos à administração municipal quando a dívida será quitada. Por nota, a Prefeitura não respondeu ao questionamento e informou que é a obrigação da AHBB prestar toda a assistência aos pacientes. Disse ainda que o contrato firmado com a gestora prevê que a organização social tenha fôlego financeiro para suportar eventuais atrasos nos repasses. E uma obra parada na Vila São Jorge, em Santos, está tirando o sono dos moradores do bairro. Há quase um ano, a Prefeitura iniciou obras de pavimentação na rua Gastão Busquet, na Vila São Jorge. Os trabalhos não duraram nem um mês. 2 quadras estão cheias de buracos. Um dos maiores é esse na esquina. O aposentado Roberto afirma que quando chove, a rua já alaga. Ele teme pelo pior. A água é pelo joelho, quem precisa caminhar aqui. Aqui próximo tem colégio, tem crianças. É dificuldade maior dos pais para levar os filhos. Uma pessoa doente, como a minha esposa, e outra mais adiante, eu ainda tenho que pegar uma condução. A outra moradora tem o carro, mas o carro não sai de casa, não tem condições de sair de casa, por causa dessa quebradeira aqui. Para entrar com o carro na garagem, os moradores enfrentam obstáculos. Eles até tamparam um buraco com uma madeira e colocaram pedras. Há cerca de 3 meses, Adelina viu funcionários da Prefeitura aparentemente retomando a obra. Pensou que fossem arrumar, mas só pioraram a situação. Perguntei muito alegremente, olha, vocês amanhã dá para o meu marido entrar com o carro, que vai passar o asfalto? Não, amanhã já pode entrar. Até hoje eu estou esperando o cara pôr o asfalto para o meu marido poder entrar com o carro. Segundo o
Cristiano, que mora há 37 anos no bairro, o problema da paralisação da obra teria sido em uma tubulação que caberia à Sabesp arrumar. A prefeitura alegou que tem um problema de tubulação aqui que precisa ser resolvido, que é uma obra que pode demorar de 3 a 5 meses. Né? Só que ninguém veio arrumar, já faz um ano, vai continuar assim se a gente não tomar uma providência, né? E se eles não quiserem arrumar, não tiverem condições de arrumar, quebrar, que eles deixem a rua do jeito que estava, arrumada e sem empoçar água, porque o que fizeram aqui empoçar, qualquer chuvinha já empoça. A gente não consegue entrar dentro de casa. Difícil né? Porque a gente como proprietário tem que ficar, porque não tem muito lugar para ir. Eu não quero mudar do bairro, eu gosto do bairro, mas eu gostaria que desse um pouco mais de atenção. Em nota, a Prefeitura de Santos informou que precisou fazer uma reprogramação no cronograma dos serviços, mas disse que a Rua Gastão Busquet está dentro do plano de pavimentação, assim como as demais vias do bairro. Com 127 anos de trabalho, a Casa da Criança é uma das instituições mais tradicionais de Santos. Para continuar a atender a centenas de meninas e meninos, a unidade precisa de ajuda. A Casa da Criança foi fundada em 1889 por Carvalho de Mendonça. Na escola 13 de Maio são atendidos mais de 300 alunos da educação infantil. A verba para o funcionamento das 3 unidades vem de um convênio com a Prefeitura. Em um terreno separado fica a Casa de Acolhimento, onde moram 25 crianças com vulnerabilidade social. Essas crianças entram aqui e a gente então vai trabalhar a reestruturação da sua vida e da vida familiar até o momento da sua saída. Os recursos que mantêm o abrigo Casa da Criança é o convênio com as CEAs, recursos próprios da casa e os eventos. Mesmo com as parcerias, a Casa da Criança precisa buscar verbas para a manutenção de toda a estrutura. Neste sábado será promovido um evento beneficente na unidade. Esse aqui é um salão de festa que nós temos da própria casa, onde agora sábado faremos uma festa do porco no rolete, visando arrecadar exatamente alguma verba para compras de produtos necessários, tipo colchonete, que é uma exigência, já estão vencidos os colchonetes. Então essa festa, de alguma maneira, ela está sendo trabalhada para a compra de determinados produtos que são necessários. Os convites são vendidos na própria Casa da Criança. O endereço é Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 120, no Macuco, em Santos. A crise econômica nacional afetou também as contratações de fim de ano. Uma estimativa do Sindicato do Comércio Varejista aponta que o número de vagas temporárias na Baixada Santista cairá pela metade em comparação ao ano passado. Neste shopping de Praia Grande serão 600 vagas temporárias. As lojas já começaram a receber os currículos e a procura é grande. Tem bastante entrega de currículo todo dia, né? A gente está fazendo seleção, marcando teste, fazendo entrevistas. E quais são essas vagas? A gente tem vaga para caixa, para auxiliar de loja, para vendedor e para estoquista. Tá difícil o emprego, né? Final de ano sempre pegam, então tomara que dê certo. Apesar do número de vagas parecer alto, é 20% menor do que no ano passado. Algumas lojas como esta, de roupa infantil, decidiram não fazer contratações temporárias este ano. Nós iremos segurar um pouco, na medida que o público for aceitando melhor a coleção, for aumentando o fluxo, aí nós temos vaga sim para abrir, mas imediato não. O ano de 2016 nós tivemos uma retração, como é sabido, no comércio, o shopping sentiu. Nós temos uma expectativa muito boa para esse final de ano, né? Estamos com tudo preparado, até porque os investimentos feitos e as novas operações que chegaram aqui ao longo do ano vão contribuir para um Natal relativamente bom. Nas outras cidades da Baixada Santista, o número de contratações temporárias deve cair ainda mais do que em Praia Grande. Ano passado a pesquisa apontou entre uma média de 3 mil funcionários as contratações temporárias. Esse ano a gente está trabalhando aí de 1.500 a 2.000 vagas aí abertas para a temporada. Por mais que a gente esteja esperançosos aí para esse Natal, as empresas vão gastar menos para estar tentando aumentar e tirar essa diferença que foi durante o ano aí na perda das vendas aí. E para falar mais sobre vagas de trabalho e como aproveitar a chance para se efetivar no cargo, eu recebo o especialista em recursos humanos, Fábio Sartori. Fábio, boa noite, obrigado, viu, por participar aqui com a gente. Obrigado.
como nós vimos aí, né, nessa entrevista, vai haver uma diminuição no número de vagas, consequentemente a concorrência vai aumentar, não é, Fábio? Quer dizer, mais pessoas procurando, diminui a vaga, a lei da oferta e da procura. O que fazer numa situação como essa? Porque, pelo jeito, vai ficar difícil até para garantir uma vaga de emprego temporário. Justamente, a competitividade aumenta e aí entra em ação a atitude do candidato à vaga. Hoje em dia, uma competência muito pedida pelos contratantes é a atitude profissional e o seu protagonismo, ou seja, apesar da vaga ser temporária, não pensar como um temporário, pense como um funcionário e tenha atitudes como se fosse um funcionário, que a chance de efetivação aumenta consideravelmente. Essas vagas temporárias para essa época normalmente são para trabalhar no comércio, né? Sim, sim. Geralmente, a maioria delas, pelo menos, para lidar com o público. Quer dizer, a pessoa também tem que ter alguma coisa específica para lidar com o público, ele tem que ter um diferencial para lidar com o público? Sim. Importante é a comunicação, né? Dependendo da atividade dele. A iniciativa, flexibilidade são características que no comércio é importante a pessoa ter para ela conseguir exercer a atividade no qual ela é contratada. A gente sabe que nessas épocas, né, de mídias sociais, mensagens, essas coisas todas, WhatsApp, Facebook, são coisas que devem ser evitadas, né, obviamente, né, principalmente no horário de trabalho, Fábio. Quer dizer, que outros erros não devem ser cometidos para que essa pessoa, de alguma maneira, possa futuramente, como você falou, transformar esse trabalho temporário em uma coisa efetiva? Sim, as redes sociais, elas fazem parte do nosso dia a dia. Porque hoje com o smartphone é a coisa mais comum do mundo, né? Em qualquer lugar, todo mundo lá está com a cara no smartphone. E isso traz uma consequência negativa que é minar a sua produtividade, ou seja, afeta diretamente o resultado que você precisa dar ao contratante. E, normalmente, contratações temporárias têm essa característica de preencher essa lacuna que eles não conseguirão atender com o quadro normal. Então, se contrata alguém que perde muito tempo ainda nas redes sociais, acaba que não sendo tão justificável a contratação dele pós esse período. Então, ele precisa ter um foco no que ele precisa entregar para que ele possa ser elegível a uma contratação posteriormente ao período de temporário. Que outros erros são comuns também, Fábio, que devem ser evitados em casos assim, principalmente nessa época de emprego temporário? Algumas pessoas continuam participando de alguns processos, mesmo depois que conseguem uma vaga temporária, para ver onde se enquadram mais, onde se encaixam mais e o que atende mais os seus anseios. Eu costumo orientar para avaliar antes de aceitar uma proposta, porque temporários são 3 meses, às vezes, então, se você entra numa empresa e sai para entrevista ou falta sem dar uma justificativa, atrasa, são coisas que podem te prejudicar. A continuidade do estudo, a escolaridade pesa também nesse caso ou não? Dependendo da experiência desejada, sim, e dependendo, não, né? Por ser uma vaga temporária, comércio muitas vezes exige uma habilidade com vendas. E pode ser que alguém que esteja cursando uma faculdade não tenha essa habilidade. Então, normalmente, para uma vaga temporária, quem tem essa habilidade pode ser que seja um diferencial aí para ele. Quais são os passos aí, Fábio, para conquistar a tão sonhada efetivação no emprego? Claro que isso depende do mercado e de outras coisas, mas da atitude pessoal, né, desse contratado. Você falou tudo, Irineu. Existe uma questão que hoje é o grande foco das empresas, que é trabalhar o seu comportamento, ou seja, as suas atitudes. Inclusive, nós acabamos de abrir uma escola específica em comportamento para trabalhar isso. Porque 70% dos processos seletivos hoje são definidos no comportamental e não no técnico. Por quê? A parte técnica, você com treinamento ou acompanhando alguém, você aprende. Porém, o comportamento, muitas vezes, é algo mais difícil de você mudar e aprimorar. Então, por isso que você precisa investir no seu autoconhecimento, no seu comportamento, nas atitudes que você precisa ter para exercer determinado cargo. Você trabalha com seleção também de pessoal? Sim, seleção e treinamentos. Como é que é feita essa seleção? A seleção, a gente tem alguns instrumentos de avaliação, como, por exemplo, entrevista por competência, que vai de encontro ao que o cargo exige. Então, a gente faz esse trabalho de alinhar expectativas pessoais com as das empresas. Alinhando esses valores, ele passa a ser um candidato considerável e com um bom potencial para ocupar essa cadeira.
Só para tentar descobrir os segredos aí do pessoal. O que é mais importante na hora da entrevista também, Fábio? Olha, porque as pessoas tremem um pouco, né, na hora da entrevista. Tremem. Atitude, segurança e energia alta. A gente costuma ver muitas pessoas comparecendo para a entrevista, até por já terem participado de outros processos com uma energia um pouco baixa. Poxa, mais uma entrevista. Pensa que aqueles 40 minutos ali podem definir a tua próxima atividade. É um conjunto também de coisas, né, Fábio? Sim. Não só a postura, o comportamento, mas a maneira de se vestir também, porque a pessoa parece que às vezes está indo para a praia e não para uma entrevista de emprego. Exatamente. Né? Quer dizer, tudo isso... Tudo é avaliado. A imagem, né, física da pessoa também. Eu costumo dizer, eu vou entregar aqui uma dica importante. Sim. Os primeiros 2 segundos falam muito do que vai ser a entrevista. Aquele primeira impressão, né, que a gente O apertar da mão diz muita coisa, então o corpo fala também, né? E estamos atentos a todos os sinais. Agradecer aqui o Fábio Sartori, especialista em recursos humanos. Fábio, muito obrigado, viu, pela entrevista. Muito obrigado, uma boa noite para você. Boa noite a todos de casa e uma boa noite. Vamos começar este último bloco falando de futebol. Em noite apática em Porto Alegre, o Santos foi eliminado ontem da Copa do Brasil pelo Internacional. Veja os gols. O Inter, que entrou em campo com um time misto, abriu o placar aos 9 minutos. Após cobrança de escanteio, o atacante Ailon, sem precisar pular, tocou de cabeça para o fundo das redes santistas. Daí em diante foi o Peixe que controlou o jogo, mas a equipe não conseguiu transformar a posse de bola em gol. Em um contra-ataque, o Internacional matou a partida. Aos 42 minutos do segundo tempo, o atacante Sacha saiu cara a cara com Vanderlei e com um toque por cima, fechou o placar. 2-0 no Beira-Rio. O Santos volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, diante da Chapecoense, no domingo às 7h30 da noite, na Arena Condá, em Chapecó. E a noite na Copa do Brasil definitivamente não era dos paulistas. Corinthians e Palmeiras também foram eliminados. Jogando em casa, o atual campeão da Copa do Brasil, Palmeiras, se despediu da competição. Aos 5 minutos da segunda etapa, Thiago Matias aproveita o escanteio batido por Cleiton Xavier e abre o placar. O Grêmio chegou ao empate aos 30 minutos, em jogada individual de Everton. Como em Porto Alegre os gaúchos haviam vencido por 2-1, o empate classificou o Grêmio para as semifinais da competição, que vai enfrentar o Cruzeiro. Cruzeiro que, jogando em casa, eliminou o Corinthians, em partida que teve 6 gols. 4-2 para a equipe mineira, que perdeu o jogo de ida em São Paulo por 2-1 e agora vai enfrentar o Internacional na semifinal da competição. Cerca de 20% da população de Santos está na terceira idade. Pensando nisso, o município organiza anualmente o Festival de Arte e Culturas Corporais para Idosos. O evento está na terceira edição. As atividades desse ano se encerraram nesse fim de semana. Um dos destaques foi um espetáculo no Teatro Brás Cubas. Com coque no cabelo e sapatilhas, elas mostram que não tem idade para dançar música clássica. Neia tem 59 anos, fez balé quando era jovem e há 2 anos retornou às aulas. Para ela, a apresentação foi a realização de um sonho. Fui assistir uma aula, achando que eu não ia ser mais capaz. E começando as aulas, eu vi que quando a gente tem uma paixão, a gente realmente consegue ir atrás e realizar esse sonho. A coreografia dessa turma da terceira idade foi feita pela professora Cristiane Alvarez. Foi apaixonante, elas se dedicam muito, gostam muito de fazer a aula, se preparam, são muito dedicadas, elas aproveitam ao máximo. Quais os cuidados que você teve que ter para montar essa coreografia para elas? Eu fiz uma adaptação na aula, porque a aula de balé exige muito de tornozelo, de joelho, né, giros, e na idade delas já não posso abusar dessa parte. Então eu trabalho a parte mais lúdica, muitos braços, expressão, fiz uma adaptação mesmo dos passos para que elas consigam acompanhar a aula. Cerca de 200 idosos que fazem atividades culturais na Prefeitura de Santos tiveram uma tarde especial. No Teatro Municipal Brás Cubas, eles foram o centro das atenções. Mostraram que quem está na terceira idade tem muita energia e disposição. Teve apresentação de dança flamenca, jazz e a participação do coral do Fundo Social de Solidariedade.
Pois será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Vilma tem ascendência espanhola e se casou com um espanhol. Tem 68 anos e sempre teve a vontade de fazer dança flamenca, mas nunca teve oportunidade. Há 2 anos, ela começou a fazer aulas. A gente vê assim o pessoal aplaudindo, é muito gostoso, dá uma energia que você... Por isso que o grupo já é energia, dá uma energia na gente assim fora de série, é maravilhoso. A edição de hoje fica por aqui. Você pode enviar fotos, vídeos e sugestões para o WhatsApp da redação. O número é o 991411430. Você também continua bem informado no Santa Portal. Volta amanhã. Tchau.